Olá, olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês em mais um bate-papo com Raquel Nocera, tomando aquele cafezinho gostoso, aquele cappuccino. E hoje nós vamos falar um assunto muito importante, como dominar a ansiedade, como controlar ela, né? E se essa ansiedade está tendo a ver também com rancor, como que o rancor, a detecção do rancor pode ser considerado bom? Então fica comigo que nós vamos falar sobre esse assunto que foram colocados ali na caixinha de perguntas. Então vocês perguntam e eu respondo. Então, prazer, vamos esperar mais gente entrar, né? Enquanto isso, vocês podem dizer de onde vocês são. A Vera, Lúcia, boa tarde. Vocês já prepararam aí o cafezinho de vocês? O meu já tá aqui, ó. É tão gostoso, nós estamos unindo três coisas que eu já até falei em outras lives que pode ajudar na procrastinação, pode ajudar alguma coisa que você já vem, por tempos já vem querendo realizar, não consegue. Então eu ensinei, são 3 passos que a gente pode unir para conseguir realizar algo que eu estou fazendo aqui justamente na live, né? Que é tornar... Sabe aquele projeto que você faz tempo que não está conseguindo fazer? Então, você pode fazer com que ele seja prazeroso, desafiador e útil. Um exemplo da live é útil, né? O assunto que eu estou trazendo aqui, porque vai servir para fortalecer a estrutura emocional. Estou também... tornando prazeroso, porque é um cafezinho gostoso. Quem não gosta, né? De conversar naquele bate-papo gostoso com um assunto bom. E por fim, desafiador é como que eu consigo fazer isso numa live, né, gente? Para mim foi desafiador e quando a gente fala desafio, a gente quer vencer aquele desafio. Então a gente não fala, eu tô com um problema, mas na verdade eu tô com um desafio, porque se é um desafio eu vou querer vencer ele. Né? Então, o desafio também de aplicar, né? O desafio de quando desligar a live, pôr em prática realmente aquele projeto que faz tempo que você não está conseguindo. Então, são essas 3 coisas para colocar um projeto para frente, para não procrastinar. Repetindo, tornar o projeto prazeroso, útil e desafiador. Então é isso, quem vai conseguir fazer é vocês, né? O Joca Vitorino, a Jaque Santos entraram aí, boa tarde. Eu distraí aqui. Deixa eu ver aqui que comentaram. Madalena tá perguntando, você é psicóloga? Não, eu não sou psicóloga, eu sou coach emocional. Qual a diferença de psicóloga com coach? O psicólogo, ele trabalha muito o passado também, né? Embora ele também trabalhe o presente, trabalhe o futuro, mas ele mexe muito com o passado da pessoa, né? E o coach, ele vai do ponto A ao ponto B, ou seja, do ponto agora para aquilo que você quer conquistar. E no caso emocional, como é o meu caso, fortalecendo a estrutura emocional para que consiga realmente concluir, né? Porque a estrutura emocional, ela depende muito de tirar as crenças limitantes do caminho. Então, eu foco nesse ponto, né? Tirar as crenças limitantes. Respondido, Madalena? Vamos ver quem mais que entrou. Isso. Muito bem. Então, vocês podem dizendo também de onde que vocês são. A gente está falando aqui para muitas pessoas, né? Repetindo o tema da live, como lidar com a ansiedade e também se está envolvido algum rancor, algum caso mal resolvido, alguma coisa que vocês sentem, né, ali por alguém, que é o rancor. Como que isso pode ser, a detecção desse sentimento do rancor pode ser positivo para mim? Como assim? Como um rancor pode ser positivo? Então, nós vamos falar sobre isso, sobre a detecção desse rancor ser positivo. E esse tema é baseado no que vocês mesmos colocaram lá na caixinha, né? Por isso que eu gosto de colocar a caixinha ali nos stories
durante a semana, porque eu gosto de falar assuntos que vocês realmente querem saber, né? E então é isso, gente. Então vocês já estão com um cafezinho aí, que eu sempre convido para um cafezinho gostoso. Que é como se a gente estivesse numa mesa batendo papo, mas é um papo assim bem legal mesmo, né? Que vai trazer algo útil pra gente, para que quando a gente desligar a live, a gente se torne mais forte, a gente vê que valeu a pena, que levou algo bom daqui, não é verdade? Bom, então como dominar a ansiedade? Gente, vou falar para vocês também, podem fazer perguntas aqui, ok? Porque eu não vou falar sozinha aqui não, viu? Eu quero que vocês também interajam aí. Ah lá, ó, o Joca Vitorino é de Salvador, Bahia. Olha para onde que chegou a nossa live. A Madalena falou que respondeu sim. A Juliana, eu sou de Feira de Santana, Bahia. Olha o pessoal da Bahia aí, gente. Itapetininga, Bahia. Quanta gente! Olha, do Ceará. Olá, boa tarde. Sou de Quixadá, Ceará, que é a Cirlei Freitas. Gente, é um prazer muito grande ter vocês aqui, viu? Então, podem fazer perguntas. A Carla Mello falando boa tarde. O Damião aqui de novo com a gente. Sempre presente aí. A Juliana falando boa tarde. São Paulo é a Patrícia Bezerra. E o Damião falando aí, né? Combinado? Ok. Então, vamos lá. Como dominar ou gerenciar, né? Porque a pessoa que colocou na caixinha, que é uma amiga muito querida minha, que eu vi lá que ela colocou assim, como dominar a nossa ansiedade. Aí eu troquei um pouquinho, não sei se vocês perceberam, em vez de eu colocar como dominar a ansiedade, eu coloquei como lidar. Não é por acaso que eu coloquei lidar. Porque quando a gente fala dominar, será que alguém consegue dominar realmente a ansiedade, gente? Porque a ansiedade é algo que é desafiador ser dominado, viu? Então, quando a gente fala lidar, é algo que a gente vai conseguir passar por ela de uma maneira que a gente se mostre mais forte, né? Então, lidar é uma palavra... Porque, pensa bem, eu vou perguntar aqui para vocês. O que soa com mais leveza? Porque o objetivo sempre foi, das lives, trazer leveza, tranquilidade, paz, em harmonia até com o pensamento, que confiar... fique calmo, tranquilo. Então, sempre eu foco na leveza, certo? Por isso que eu vou perguntar para vocês qual que dá mais leveza. Como lidar com a ansiedade ou como dominar a ansiedade? Perceberam que dá uma diferença aí? O que vocês sentem quando eu digo assim, como dominar a ansiedade? Ou então, olha a diferença, como lidar com a ansiedade? Perceberam a diferença? Como que uma maneira deu mais leveza? Eucília. A Eucília disse dominar, né? E o Joca Vitorino, como lidar? E a Juliana falou que sim, verdade, dá uma diferença. Mas então, desempata aí, gente. Alguém falou dominar. A Eucília. Tem hora que eu não consigo ler, desculpa, viu, gente? E como lidar e como dominar. Ah lá, com certeza como lidar. A Helenilza falou, a Juliana falou como lidar. Isso. Então, quem respondeu aí dominar, então, eu convido, né, você que respondeu dominar, mesmo quem não escreveu aqui, mas pensou. Então, vamos ver no final do assunto aqui se você tem a mesma opinião. A palavra dominar já causa uma insatisfação. Isso, Joca. O Joca já tá trazendo um spoiler aqui, né? Como lidar, a Vilfran falou. A Nádia, minha aluna querida, falando boa tarde aqui. A Nádia até depois ela pode falar para nós aí nos comentários o que ela tá achando do pacote, né? Das sessões que ela tá fazendo comigo. Crister acha,
tá dizendo, acho que lidar é mais amigável, verdade. Gente, é isso, ó. Presta atenção, se eu falar pra você, eu vou dominar você. Agora, olha bem, eu vou lidar com você. Olha a diferença, já tá falando, né? Verdade. Maravilhosa a Nádia, porque eu perguntei como está sendo o pacote de sessões que ela está fazendo, né? De coach emocional. Ela disse maravilhosa, né? Gente, então é isso. Então, por enquanto eu tô só no tema, né? Como lidar com ansiedade. Vamos entrar no assunto. Tem uma frase que quem sempre tá com o papel e a caneta aí sempre anota. Talvez você tenha anotado aí, que é: nada é mais importante do que como você se sente. Por que nada é mais importante do que como você se sente? Porque é justamente quando você detecta o que você sente, é que você vai conseguir trabalhar o seu pensamento, que é o início de tudo. Quem já anotou aí também outras vezes, se não anotou, pode anotar agora, que tem um ciclo, né? Tudo começa no pensamento. Quando tem um gatilho, tudo começa então no pensamento. O que eu penso sobre aquele gatilho? O pensamento gera sentimento e o sentimento gera comportamento. A Velfran está dizendo que a diferença é grande daquele exemplo que eu dei. Por quê? Ó, vou até usar o exemplo que eu dei. Dominar ou lidar. Por exemplo, se eu falo eu vou dominar a ansiedade, o meu pensamento tá isso. Aí gera o sentimento. Se eu vou dominar, então vou precisar de luta, vou precisar de pressão, não é? É um sentimento de pressão, de luta, né? E o comportamento vai ser de acordo com o que vai ser gerado. Aí como que eu vou me comportar? Vou me comportar como aquilo que o sentimento me passou, né? Que é pressão, insatisfação, né? Como alguém respondeu ali. Vamos falar o contrário, então? Lidar. Ó, como lidar com ansiedade? Então, ali, o pensamento, ele já pensou lidar. Gerou um sentimento. Vou lidar como? Então, eu já vou pensar em estratégias, vou pensar em projetar algo para eu fazer. Então o sentimento, ele é mais leve. É o que nós estávamos falando aquela hora, né? Um sentimento de mais leveza. A Juliana, eu sou muito ansiosa, então esse assunto é para você também. E como eu tive mais leveza, como que vai ser o meu comportamento? Vai ser de acordo com aquilo que eu estou sentindo. Eu vou comportar de uma maneira com mais leveza, lidar com as situações com mais calma, tranquilidade, que é esse o nosso objetivo. Então, Juliana, você que disse aí que é muito ansiosa, então por exemplo, a frase: nada é mais importante do que como você se sente. Aí a Juliana detectou que ela disse: eu sou muito ansiosa. Para começar, olha só o que a Juliana disse: eu sou muito ansiosa. Então ela pegou um sentimento e, logicamente, o comportamento dela vai ser de acordo com aquela ansiedade, vai ser um comportamento ansioso, né? Hiperativo. Então ela transformou aquele sentimento e comportamento numa identidade, porque ela disse: eu sou. Vocês perceberam isso, gente? Obrigado, viu, Juliano, por você ter dado esse exemplo. Eu gosto de pegar exemplos aqui, justamente porque assim como você sente assim, muitos outros vai estar sentindo também. Então, seu exemplo vai ajudar outros. Então, a Cris está dizendo qual a frase que você disse que travou. Eu vou repetir, Cris. Né? A Juliana falou que sim, ela confessa que sim. Então, você percebeu, Juliana, como você transformou o seu sentimento, comportamento na sua identidade? Porque você é ansiosa 24 horas por dia, porque se você disse sou,
Então eu te enxerguei você sendo ansiosa. Eu entendi que você fica 24 horas por dia, é isso? Responde pra mim, Juliana. Ou quem sempre fala isso também, ah, eu sou ansiosa. Você é 24 horas por dia, Juliana? Responde aí, por favor. Tem um delay, viu? A gente tem que esperar um pouquinho a resposta. Mas é importante a gente entender essa questão de não colocar como identidade, né? Aquele comportamento, aquele sentimento. Então a frase, enquanto ela responde ali se ela é 24 horas ansiosa, eu vou repetir a frase que a Cris perguntou. Nada é mais importante do que como você se sente. Né? O sentimento, embora ele não seja o primeiro do ciclo, porque o primeiro sempre é o pensamento, mas ele é o primeiro que a gente detecta, né? É o mais fácil de detectar. Então, nada é mais importante do que como você se sente. Porque como você se sente, aí que você vai detectar o pensamento que gerou aquela ansiedade ali. Porque aí o pensamento que gerou, então você vai trabalhar no pensamento. Né? Também pode ser trabalhado o comportamento, mas isso é um assunto de outra live. Mas no sentimento mesmo você não consegue mudar. Mas o pensamento, sim. Nosso comportamento está relacionado à ansiedade ou é apenas um sentimento? A gente entendeu o ciclo. Diferenciar o sentimento do comportamento, né? Porque o pensamento gera o sentimento e o sentimento gera o comportamento, ok? Igual, por isso que eu tô pegando a linha de raciocínio de Juliana pra gente dar o exemplo aqui. Ela já mudou. Na hora que eu perguntei se ela é 24 horas por dia, obrigado, viu, Juliana? Vamos continuar aqui interagindo que o seu exemplo vai ajudar. Então eu perguntei pra ela, você é 24 horas ansiosa? Aí ela disse sim, ali pra cima. Agora ela falou ali, sim, quase sempre sou ansiosa. Aí ela já mudou pra quase sempre. Obrigada, viu, Juliana? Então, quase sempre não é a mesma coisa que 24 horas. Vocês perceberam, gente? E se a gente conversar mais um pouquinho ali, ela vai perceber que momentos ansiosos ela tem. Não é verdade? Porque, por exemplo, quando ela está dormindo, ela está dormindo, né? Entendi. Uma está relacionada à outra. Sim, o comportamento está relacionado diretamente com o sentimento e diretamente também com o pensamento, que é o que a gente quer achar. Tem uma pergunta aqui do John. Oi, tudo bem? Ser uma pessoa desorganizada demais seria resultado de uma ansiedade? Depende. Porque a desorganização ela pode ser gerada por várias coisas, entre elas a ansiedade, né? Mas aí entra outra coisa também, John, que a gente pode falar numa outra live também. O que você considera como sendo desorganizado? Porque às vezes o que você considera ser desorganizado não é a mesma coisa que outra pessoa considera desorganizado, entende? Por isso que o nosso assunto aqui é crença. Porque tudo são crenças, né? O que você entende como desorganizado? Então, a gente pode falar numa outra live sobre isso. Como hoje a gente está falando sobre ansiedade, então nada é mais importante como você se sente. Por quê? Porque aí você vai detectar que você sente, igual a Juliana detectou ali, mas todo sentimento, toda ansiedade, tudo que a gente sente mal, que a gente detectou, eu tô me sentindo tão mal, tem crença limitante aí. Mas como que eu posso descobrir a crença limitante? Sabendo o que eu tô pensando que gerou aquilo. Então a gente sempre começa pelo pensamento, para quando a gente está trabalhando para detectar o pensamento. Por isso que quando eu vejo o que eu sinto, né? O que eu estou sentindo, até com os meus alunos, eu procuro até dar nome, ensinar a eles, dar nome aos sentimentos. Conheço muita gente desorganizada, a Madalena está dizendo, e não tem ansiedade por causa disso. Justamente, Madalena. Então, embora possa ser uma causa, né? A desorganização pode ser um resultado da ansiedade, mas nem sempre é, né? E também, então,
que significa desorganizado para você também, né? A gente tem que ver isso também. Que legal, muito interessante, gostei. Ok? Então, a Juliana, se ela estiver aí ainda, então eu ensino meus alunos a colocar nome nos sentimentos, porque já que detectar os sentimentos é tão importante para poder detectar o pensamento que gerou aquilo, então é preciso dar nome, né? Vocês viram que eu estou dando um passo a passo aqui? Nada é mais importante do que você se sente. E quando eu detecto que eu estou me sentindo mal, opa, detectei que eu estou me sentindo mal. Peraí, mas o que eu estou sentindo? Aí eu vou dar nome no sentimento. Nome, o que eu estou sentindo? Será que é raiva? Será que é rancor, que é o que nós vamos falar ali, né, agora mesmo? O que eu estou sentindo que me fez sentir tão mal? Então, eu dando nome nos sentimentos, aí vai ficar mais fácil de eu trabalhar também. E quando eu coloco o nome naquele sentimento, por exemplo, vamos colocar o rancor, né? Eu vou unir os dois assuntos, porque depois às vezes não dá tempo de falar. Então, suponhamos que eu me senti muito mal e nada é mais importante do que se sente. Então, eu detectei que eu senti mal. Aí eu vou analisando, parece que é um rancor que eu tô sentindo, né? Opa, então se eu detectei até o nome do que eu tô sentindo, peraí, então agora vamos lá no ciclo, né? Pensamento, sentimento, comportamento. Então, peraí, se primeiro de tudo vem o pensamento, então o que eu pensei que fez com que eu sentisse rancor? Porque uma coisa é importante saber que o sentimento ele não surge sozinho. É impossível. Não existe sentimento sem ter havido um pensamento antes. Então, se você ou eu sente rancor, então nós pensamos algo que levou àquele rancor. Então, o que eu pensei? Aí eu vou trabalhar, né, gente? Então, é isso que significa trabalhar, né? Eu vou bancar tipo a cientista, né? Eu vou analisar como uma espectadora. Eu vou como que pegar esse sentimento na mão e analisar ele. Viram? Então, eu vou... O que eu pensei que me sentia assim? Ah, eu vou lembrar, né? De alguém que fez alguma coisa pra mim, que eu fiquei muito ofendida, me deu um rancor. A Madalena perguntando, você aconselha seus alunos a procurar um psicólogo? Claro, Madalena. Quando a pessoa chega para mim para fazer um pacote de sessões, primeira coisa que eu pergunto é... se a pessoa fala que tem depressão ou alguma coisa, né? Mas aí eu pergunto, você é funcional? Porque o coach ele só trabalha com pessoas funcionais. Porque se vai do ponto A para o ponto B e trabalha ali as crenças limitantes, então tem ali um pouco de pressão, não uma pressão, né? Porque nós trabalhamos com leveza, mas tem desafios, tem... Então, como uma pessoa que está lá na cama, ela quase não consegue fazer a coisa, como que ela vai fazer o pacote de 10 sessões de coach, ela vai ficar mais frustrada ainda, porque ela não vai conseguir fazer, não é verdade? Então, a primeira coisa que a gente fala, sim... Procurar o psicólogo, sim, porque é o mais indicado, né? Psiquiatra, psicólogo, para aquele profissional que a gente achar que deve ser bom a pessoa ir. Então, é muito importante a pessoa saber disso. Coach não é terapia, viu, gente? A Juliana falou que tá ali, sim. Então, segue o raciocínio aí, Juliana. Se você é da ansiedade, você falou... Você tem períodos, né? Vamos corrigir a frase? Tem períodos ansiosos, aí sim. Eu estou ansiosa, aí sim. Porque tem hora que você tá descansada também. Tem hora que você tá leve, né? Durante o dia, quando você faz uma coisa gostosa, você toma um banho gostoso. Ai, estou me sentindo tão aliviada, tá vendo? Então, nós temos sentimentos diferentes durante o dia. Por isso que nós estamos falando aqui. Nada é mais importante do que como você se sente. E nós estamos unindo dois assuntos. Como gerenciar a ansiedade, né? Lidar com a ansiedade. E quando for o rancor, por exemplo, como que pode ser positivo. Então tá. Aí como nada é mais importante como você se sente, você detectou, por exemplo, que está sentindo mal. Né? De repente tá conversando, alegre, e sente mal, uma coisa estranha, uma coisa...
Ai, mas fiquei para baixo agora. Peraí. Mas então o que você está sentindo? Fale mais sobre isso. Qual o nome do sentimento que você está sentindo? Ah, deixa eu ver. Será que é raiva? Será que é inveja? Não. Ah, é rancor. Acho que é rancor. Entende? Ah, você está sentindo rancor? Mas por quê? Né? Que você pensou que fez você sentir assim? Para se comportar assim tão para baixo? O comportamento já seria tipo, eu vou deitar, vou me isolar, isso é o comportamento. Então, mas espera aí, vamos começar lá no início, né? O que você pensou que sentiu assim? Aí você vai explorar. Você vai explorar o que eu pensei, né? Que eu senti. Ah, mas eu não sei o que eu pensei. Então, continua suas atividades, dali a pouco vai vir de novo aquele rancor. Aí vem o rancor de novo. Opa, agora eu vou ver o que eu pensei que me fez sentir assim. Aí você detecta, por exemplo, que alguém falou algo que te ofendeu, que te deixou muito mal. Aí você detectou, né? Aí você detectou e aí você vai trabalhar aquele pensamento. Porque quando aquele pensamento te faz mal, te incomoda, é porque aquele pensamento você pode estar enxergando de um modo distorcido aquele pensamento. Aquilo que a pessoa fez com você. Você pensou de um modo distorcido aquela situação que a pessoa fez com você. Que às vezes a própria pessoa nem percebeu que te ofendeu. Então aí que entra a palavra crença, né? Crença é tudo aquilo que a gente acredita. E que aquilo passa a ser uma realidade para nós. Entende? Agora imagina se aquilo que eu acredito, que se torna realidade para mim, imagina se isso for um pensamento distorcido que está encralacrando a minha vida. Está me paralisando, me deixando lá numa cama só porque eu signifiquei aquilo que a pessoa fez comigo daquela maneira. Então aí que é trabalhado, né? Essa crença. Por isso que a gente fala crença limitante, é porque limita a pessoa. É por isso. Né? Então, eu tô vendo aqui o horário, gente. Vou unir os dois assuntos para fazer uma conclusão agora. Tá dando para entender até agora, gente? Escreve aí para mim, vocês estão caladinhos. Tomar um pouquinho aqui de café. O meu é cappuccino. Não sei o que vocês fizeram aí. Pode ser um suquinho também, né? Com esse calor. Mas suponhamos então que eu detectei o rancor e eu signifiquei aquela situação como alguém que me ofendeu, né? Falou algo que eu não gostei. Aí o que eu faço? Mas o que você realmente está pensando? Ah, eu estou pensando que ela falou mal de mim. Então eu estou me sentindo mal. Mas o que a pessoa falou é verdade? Então você pega aquele pensamento e vai como que colocar num tribunal. Porque um juiz, ele não vai prender, gente, uma pessoa só porque a pessoa acha que a pessoa fez mal para ela. Imagina essa situação. Você que está sentindo um rancor ou qualquer coisa aí. Imagina você chegar na frente do juiz e falar assim, eu quero que você prende tal pessoa porque eu acho que ela está pensando mal de mim. O juiz vai prender essa pessoa porque acha que ela está falando mal? Não, gente, ele vai questionar, ele vai colocar você numa situação que você dê provas. E é isso que a gente faz com os nossos próprios pensamentos. Exigir provas deles, não aceitando assim como verdade absoluta no momento. Pode ter até algum resquício, né, de verdade, mas o fator aqui é a gente livrar da crença limitante. Então, para isso é preciso provas, né? Então prova. Por que você acha que a pessoa falou mal de você? Ah, porque ela me olhou de um modo ruim, tal, né? Então, mas isso por si já prova que isso é verdade?
Deixa eu ver o que a Juliana tá falando aqui. Verdade, gostei das suas explicações, me ajudou muito. Vou colocar em prática. Isso, Juliana. E eu também, viu? O que eu tô ensinando para vocês, eu também faço no dia a dia, né? Exijo provas, né? Porque se eu deixo com que aquilo que aconteceu, que a pessoa, tipo, falou mal de mim, se aquilo lá tá me incomodando, é porque eu tô dando muito poder àquela frase, àquele pensamento. Aquele pensamento tá me dominando. Tá tão me dominando que não tá permitindo que eu faça nada, realize coisas, me torna improdutiva. Por quê? Porque eu deixei que um pensamento me paralisasse, algo que eu tenho como verdade. Então, por isso que eu exijo provas, né? Como que você sabe que isso é verdade? Isso é levar ao cativeiro, né? O pensamento ao cativeiro. E provas, né? Se é verdade. Então, quando você questiona a situação, aquilo ali vai enfraquecendo. Aquele pensamento, ele vai ficando cada vez mais fraco. Aí é onde você fortalece a sua estrutura emocional, que é o que a gente quer aqui. Agora, como que o rancor ele pode ser considerado positivo eu detectar um rancor em mim? Só vendo aqui o que o Joca falou, mas se eu penso muito nesses sentimentos, não irei me concentrar e por isso me sentir pior. Agora que vem, boa pergunta, Joca. É isso mesmo que eu vou falar agora. Isso que ele perguntou faz muito sentido. Jaque, você está sendo super clara, Raquel. Explicações perfeitas. Ai, que bom. Esse é o meu objetivo também. De explicar de uma forma clara, igual o Joca perguntou lá. Faz todo sentido o que o Joca perguntou. Porque tem uma frase também que eu já falei para vocês escreverem, que é: o que eu foco expande. Então ele perguntou certo, mas se eu vou focar naquele sentimento de rancor, aquilo ali vai aumentar? Sim, com certeza vai aumentar. E por isso que a gente não vai ficar pensando nele. Pelo contrário, a gente vai querer sair desse sentimento. Mas por que ele é considerado bom? Porque ele agiu como um radar. E um radar é bom. Agora vocês estão entendendo? Por exemplo, quem dirige aqui já colocou o GPS, sabe, né? Você coloca lá onde você quer chegar e ali vai te orientando, né? O GPS. Vira à esquerda, vira à direita, siga em frente. Tá. Aí digamos que ela tá falando para você seguir em frente, aí você vira. Você vira à direita. Aí o que o GPS faz ali na hora? Ele te redireciona no caminho. Ele dá uma nova alternativa para você. Aí ele faz outro trajeto, né? Para você chegar naquele lugar que você colocou como destino, que você quer chegar. Entende? Então, por que o rancor seria um GPS? Porque nada é mais importante do que como você se sente. Aí você detectou o rancor, ele é um GPS, ele vai te redirecionar para aquela meta que você traçou e que você quer. Como no início da live a gente falou, suponhamos que o alvo é viver com leveza, com tranquilidade, com paz, né? Confiar, ficar calmo. Então, digamos que é isso que eu quero. Eu coloquei como destino. Aí, quando eu sinto rancor, detecto que eu tô com rancor, ele é o GPS. É como se ele dissesse assim: hello, você tá indo no caminho errado, não é por aqui não. Redireciona aí seu trajeto. Você não quer ter uma vida de tranquilidade, paz, de leveza? Então, não é por aqui não. Quer dizer, aquele sentimento de rancor me fez acordar, me fez ver, me fez querer redirecionar e querer nem mesmo pensar nele, que é o que o Joca perguntou ali. Então ele vai servir para mim como um GPS. Mesmo porque se você ficar olhando no GPS em vez de olhar para frente, o que pode acontecer com você? Você sabe, né? Então você não quer olhar o tempo todo para o GPS, você quer olhar lá para o seu objetivo.
Ficou bem entendido, gente? Coloca aí se fez sentido para você. Imagine se você não sentisse nada. Não sentisse rancor, não sentisse nada. Você simplesmente não ia saber que você ia ter que redirecionar. Mas quando você detectou, você pensa, ah, não é por aqui não. É para outro lado que eu tenho que ir. Porque quando a pessoa ela não sente nada, que existem pessoas que não sentem nada. Não sei se vocês sabem, quem tem distúrbios, muitas pessoas que têm algum distúrbio, a pessoa às vezes não sente nada. Vocês já viram alguma situação que alguém até fez uma maldade com outra pessoa, aí as pessoas comentam, puxa, olha, foi tão frio, né? Parece que, olha, não sentiu nada. É isso, tem pessoas que não sentem nada. Aí, como elas não sentem nada, elas podem prejudicar muitas pessoas, né? Aqui tá dizendo que a Juliana sim fez todo sentido. Muito bem explicado, a Eleni. Raciocínio bom, lógico, a Juliana falou. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou agradecer por eu ter detectado aquele rancor. Porque por eu ter detectado aquele rancor, eu vou me redirecionar e vou, como o Joca falou, focar naquilo que realmente importa. E o que realmente importa? A vida de tranquilidade, de paz, de confiança. Né, Joca? Você estava certinho quando falou aquilo. Então, visto que o que eu foco expande, então eu quero focar em algo que expanda, em algo bom. Vou focar na vida de tranquilidade, leveza e paz. E eu já ensinei em outras lives, outra vez eu repito. Como que você reforça isso? É através da visualização. Quem é meu aluno aí já sabe. A Jaque Santos falou que faz muito sentido. Quem é meu aluno já sabe como funciona a visualização. Quem já assistiu outras lives também. Vou só dar uma rapidinho aqui, porque tá acabando a live. Gente, enquanto eu ponho esse resumo aqui, essa recapitulação, a Juliana falou perfeitamente. Então, vai colocando aí enquanto eu faço a recapitulação. Porque tem o delay. Eu já percebi que quando eu pergunto no final da live, aí na hora que eu vou desligar a live, às vezes não chegou aqui a sua resposta. Por isso que eu estou perguntando antes, para dar tempo para você responder e chegar aqui. O que você está levando da live de hoje? O que vai estar acontecendo quando você desligar aqui, continuar as suas atividades, e você, o que você vai ter levado que fez com que valesse a pena você ter tirado esse período aqui e tomado esse cafezinho com a gente com um assunto maravilhoso desse? Vai escrevendo aí. Então, a recapitulação é essa, né? É você detectar o sentimento para poder saber o que você estava pensando que sentiu aquilo. Pegou o pensamento, questiona ele. Não vai aceitando como verdade absoluta, não. Você já rejeitou tantos pensamentos errados, não já? Quando você aprendeu a verdade, você não eliminou coisas que você não acreditava e viu que era errado? Então, tem muito pensamento aí, agora mesmo, que é errado também. Então, se você tirou os outros errados, por que você vai deixar esses outros errados aí? Ah, eu não valho nada. Ah, eu não dou conta. Isso também é errado. Tem a mesma força que você teve para tirar outras coisas erradas, tira esse pensamento também. Aí você vai estar trabalhando, questionando, exigindo provas de que você realmente não vale nada. Aí você não vai encontrar, é onde você vai estar ressignificando aquela crença, né, por uma crença mais empoderadora. Aí eu vou falar da visualização, né? Só vou ver o que está escrevendo aqui. Profundas e abençoadas explicações, o Joca falando. Vou prestar mais atenção no que sinto. A Nádia falou muito bem, Nádia. A Jaque, vou levar que nomear os sentimentos me ajuda a detectá-lo e dessa forma redirecioná-lo. Ei, Jaque, a Jaque é top. Eu amo essa menina, assim como todos vocês também, né? Que vocês são meus amores. Então, terminando, porque como você detecta, né?
e você sabe que você vai ressignificar aquilo, então como que você consegue ressignificar? Porque aquela crença limitante, ela é muito forte, então precisa algo forte para colocar no lugar. Porque as frases positivas não bastam, porque você faz uma frase positiva, você fica repetindo aquilo ali, ajuda no momento, mas depois a outra volta de novo. Então, o que eu já ensinei que eu estava falando naquela hora? Visualização. Né? Visualização. Joca, levo dessa live o modo correto de lidar com meus sentimentos. Muito bem. Aí, como é a visualização depois para você reforçar? Você medita, né? Eu convido você, claro, é uma escolha, a meditar. Fecha o olho, né? Que é melhor. Aí você vai se ver na situação que você quer realizar. Quer uma vida de tranquilidade, paz, sem permitir que situações te incomodem? Então, é isso que você quer no lugar daquilo? Porque a primeira coisa, o que eu quero no lugar disso, desse rancor? O que eu quero no lugar? Eu quero uma vida de tranquilidade e paz. Como é essa vida de tranquilidade e paz? Aí você vai fazer a visualização. Eu vou me imaginar, lembra? Já posso ver. Então imagina, já veja, né? Que situação gostosa, um lugar lindo, maravilhoso, né? Tem gente que tem até o privilégio, que eu sei que a Jaque tem, que ela posta sempre pra gente, aquele lugar lindo, aquelas montanhas. É o melhor lugar pra gente meditar. Então quando você tá visualizando aquilo ali, lembra? Pensamento, sentimento, comportamento. Então aquele pensamento bom gera sentimentos bons, de leveza. Como vai ser o comportamento, então? De leveza, que é o que a gente quer. Gente, mas foi muito bom a gente estar aqui. Amei interagir com vocês. E no sábado que vem tem mais, se Deus quiser. E nós estaremos aqui de novo. Então, tchau, tchau para vocês. Vamos ver. Quem quiser se despedir aí, pode ficar à vontade. Foi muito bom a gente estar aqui junto. E durante a semana eu vou colocar a caixinha lá de novo, para vocês colocar mais sugestões para a próxima live, ok? Lá, Juliana, gostei. Todo mundo fazendo um tchauzinho aí. Tá bom? A Jaque Santos, pondo um punhado de coraçãozinho. Muito bem, então tchau, fiquem com Deus, a Vera dizendo obrigada, até mais, amo vocês, tchau, tchau.